Meu nome é Lauro Viana. Estamos aqui para trabalhar a disciplina Operações e Logística dentro do curso de Administração, projeto piloto da UAP. Bem, o foco dentro da parte de Administração na Produção, capítulos 1, 2 e 3, certo? Será dentro do capítulo 1, parte de origem e produtividade, origem da administração na produção e produtividade. Do capítulo 2, localização industrial e layout. E no capítulo 3, a parte de PCP, planejamento e controle da produção. Bem, quanto à origem da administração na produção, ela surge dentro do contexto do próprio surgimento da administração. Se nós formos recapitular sobre a administração científica, ou sobre a teoria científica, basicamente, ela ocorreu dentro de um contexto de revolução industrial, no qual o foco dos estudos de Taylor, por exemplo, era o trabalho do operário, o que o operário estava fazendo, a sequência de trabalho do operário, tempo de produção do operário, desperdício. Tá? Então, o contexto da administração na produção, na realidade, ela surge com o próprio surgimento da administração dentro daquele contextozinho de revolução industrial. Tá? Bom, sobre localização industrial, que é o foco, digamos assim, do que se quer trabalhar, é preciso lembrar que a localização industrial é uma decisão muito estratégica, ou seja, não se toma com frequência esse tipo de decisão. Na realidade, não se anda mudando a empresa de um lugar para o outro com tanta frequência assim, mas é um tipo de decisão que tem um peso muito forte dentro do desempenho organizacional, né, num lapso de tempo maior. Então, é preciso visualizar, é preciso ter uma percepção sobre a estratégia da organização para daí se analisar a estratégia da produção. E uma das coisas, quando se analisa esses dois campos estratégicos, é a localização industrial, onde é que essa empresa precisa se localizar. Bom, dentre as grandes decisões estratégicas, só para enquadrar esse tipo de raciocínio, a gente tem escolha de linha de produção, certo? Qual é a linha de produtos que nós vamos trabalhar? Então, quando você pega uma cervejaria, ela vai ter que decidir quais tipos de cerveja vai trabalhar e com que tipo de embalagem vai trabalhar. Certo? Então, nem sempre você trabalha com todos os tipos em todas as fábricas, às vezes você tem fábricas específicas para alguns tipos, isso aí vai depender também do mercado. A localização de novas unidades de produção, depósitos, lojas e etc. Então, onde é que os centros de distribuição tem que se localizar, onde é que a indústria tem que ficar, onde é que a loja vai ter que se posicionar. O projeto do processo de manufatura, como é que vai funcionar o processo de manufatura. Isso daí envolve também muito a questão de custo, certo? E de volume de produção. Tá? Então, como é que a produção tem que funcionar, em que velocidade ela tem que trabalhar. O sistema de transporte a ser empregado, se vai funcionar mais o ferroviário, o hidroviário, o aéreo. Isso daqui tem um peso muito grande também na localização industrial, porque basicamente as indústrias precisam de um sistema de transporte eficiente. Então, muitas vezes elas se localizam em local A ou local B em função de ter uma rede ferroviária melhor, em função de ter uma rede rodoviária melhor. O orçamento para o próximo ano, para os próximos 2 anos, certo? Para você visualizar quanto de capital que você vai precisar para dentro desse seu processo de expansão, por exemplo. Política de qualidade. Com que nível de qualidade que você vai querer trabalhar, então com que nível de qualidade que o concorrente trabalha, com que nível de qualidade que você pretende ser visto, certo, dentro do mercado. O arranjo físico e layout. Então, no arranjo físico e layout, existem indústrias que podem ser transformadas ou podem ser mudadas com uma certa facilidade, mas nós temos indústrias, por exemplo, que tem uma máquina muito grande ou que tem uma máquina muito pesada e não dá para você ficar mudando essas máquinas de um lugar para o outro e ficar mudando esse layout com tanta frequência. Então, muitas vezes o layout que é adotado na indústria é um layout que ele vai permanecer, certo, com aquele layout por um certo tempo. Até mesmo porque, dentro do planejamento do layout, muitas vezes você planeja a planta da fábrica
Tá? Então, você precisa localizar uma determinada parede, você precisa localizar uma determinada porta, uma janela, e não dá para, não é um tipo de coisa tão simples assim de ficar se mudando. Planejamento de capacidade da produção, ou seja, qual a capacidade da produção que vai precisar ser instalada. É preciso visualizar aqui que não é uma capacidade de produção que precisa estar funcionando 100% já no seu primeiro ano. Normalmente você tem uma situação onde a indústria ela vai aumentando, ampliando o volume de produção com o passar do tempo. Não se começa uma indústria já produzindo na capacidade máxima, na capacidade total. Na realidade você vai fazendo ajustes para que isso daí ocorra. E por fim, critérios de avaliação e controle da produção, ou seja, como é que essa produção, que critérios que você vai utilizar para controlar, se vai controlar no começo da produção, no meio da produção, ou só quando o produto já estiver acabado, quais critérios que você vai utilizar para dizer que um produto está bom ou está ruim, como é que você pode, digamos assim, definir esses critérios. Tá? Então, essas são decisões estratégicas, dentre elas aqui a que nós vamos trabalhar, arranjo físico e layout, localização de novas unidades industriais, certo? Como foco para essa disciplina.